Uma pesquisa do Ministério do Trabalho constatou que no ano passado, ano recém-findo, em 2025, houve um aumento de 15% nos casos de afastamentos do trabalho, dos locais de trabalho, em decorrência de depressão e ansiedade dos trabalhadores. Um aumento de 15%. Então, o Ministério do Trabalho baixou uma nova norma, uma NR1, que estabelece a necessidade dos patrões, de qualquer tamanho de empresa, realize avaliações de riscos de problemas mentais, psíquicos, psicológicos, problemas emocionais. Então, determinou que, a partir do dia 26 de maio, passa a vigorar essa norma, as empresas deverão identificar, avaliar, gerenciar riscos psicossociais no ambiente de trabalho, sob o risco de sofrer multas se não o fizerem. Então, nós queremos ouvir uma pessoa especialista nesse assunto, porque ela é psicóloga, consultora de várias empresas, grandes empresas conhecidas. Helena Brochado é psicóloga, com formação na PUC, com MBA de gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, também tem formação em mediação e dinâmica de grupo e especialização em Barcelona. Fez estudos também em negociação na Universidade de Harvard, dos Estados Unidos. Tem experiências em várias empresas, repito. É autora do livro Diário da Liderança com Propósito. Então, senhora doutora Helena Brochado, gostaria que falasse sobre essa norma que serve de alerta a partir de agora, porque passará a ter vigência a partir de 26 de maio, os cuidados do patrão, do empresário, com o estado mental dos seus trabalhadores. Psicóloga Helena, bom dia. Bom dia, Lazier, bom dia a todos os nossos ouvintes. E sim, o governo, a partir do dia 26 de maio de 2026, vai começar a autuar as empresas que não fizerem o seguinte. O que as empresas têm que fazer? A gente tem que mapear os riscos psicossociais. Como se faz isso e o que são os riscos psicossociais? A gente vai mapear através de um questionário, quantitativo ou qualitativo, que vai ajudar a empresa a enxergar quais são os setores que têm maior pressão, que daqui a pouco as pessoas estão sofrendo assédio moral, assédio sexual, aonde as metas estão muito agressivas e as pessoas não estão conseguindo dar conta. A parte toda de autonomia para poder construir um trabalho melhor, se as pessoas têm essa condição ou não de serem ouvidas dentro do ambiente de trabalho. Então, feito esse questionário, a gente tem esse mapeamento. E a partir disso, tem que ser construído um plano de ação. Esse plano de ação, ele vai contemplar o que a empresa vai fazer para dar conta naquelas situações que não estão legais. Por exemplo, a gente identificou que tem um setor que está com maior nível de afastamento de pessoas e que lá as pessoas colocam que a forma como a gestão está acontecendo está muito complicado. Então, para este setor vai ser montado um plano de ação específico. Outro setor, a gente viu que o resultado está bom, ou no questionário as pessoas colocaram que está ok. Lá, talvez a gente vá fazer um plano de ação mais abrangente, que são as ações coletivas da empresa. Exemplo, um programa de desenvolvimento de líderes, um café da manhã mensal com o presidente, com o dono da empresa, contando como é que está sendo o resultado, aquele momento de aniversário do final do mês, em que as pessoas também podem celebrar a conquista realizada, o seu aniversário. A empresa tem um papel social na vida das pessoas enorme. Muitas delas, talvez no dia do seu aniversário, o único abraço, o único parabéns que recebam é dentro da empresa. Então, o mapeamento dos riscos psicossociais e tornar a empresa um ambiente melhor de trabalho é o que a norma está hoje, então, se propondo a fazer. Tem muitas empresas, Lazier, que já fazem isso. Já tem um clima legal, se preocupam em desenvolver a liderança para que eles façam uma gestão mais adequada de escuta, de conexão, de proximidade.
O que essas empresas têm que fazer é pegar todas essas ações e colocar num plano de ação para que quando o Ministério do Trabalho venha a solicitar dentro do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, esse plano de ação, o mesmo já esteja pronto. E quem ainda não tem, não é nada impossível, nem muito complexo, ele mais assusta, né, do que realmente é complexo, agora tem que fazer. Parece evidente que estes exames, essas avaliações serão feitas por profissionais de fora, que serão contratados. Então eu lhe pergunto, quem serão esses profissionais avaliadores? Onde estarão disponíveis? Né? De onde virão? E de que forma? É periódica? Perfeito. Hoje a gente está trabalhando com uma periodicidade sugerida pelo Ministério do Trabalho de bianual, né? Então, ano sim, ano não, é importante que se faça esse mapeamento. Claro que se eu tiver mudança de gestor, se eu identificar que eu tenho um setor em que as pessoas estão com uma rotatividade ou com uma ansiedade diferente, a gente pode aplicar com uma frequência maior. Onde estão as pessoas que aplicam, né, esse questionário, que fazem esse trabalho? São consultorias especializadas na área da psicologia, na área da segurança do trabalho, e que já então estão trabalhando, mapeando esses processos, porque tem toda uma metodologia por detrás. O Ministério do Trabalho, ele não diz tem que ser determinado questionário, mas a gente já construiu e analisou vários questionários sugeridos pelo Ministério do Trabalho para já chegar agregando valor dentro das companhias. Então, as consultorias que estão trabalhando com isso são as consultorias de desenvolvimento de liderança, saúde e segurança ocupacional, e algumas outras na parte de engenharia também. E serão empresas de todos os tamanhos, desde as mais simples, né, até as mais expressivas, de grande produção, enfim, nos confirme isso. Perfeito, Lazier. Quais são as empresas que estão isentas? As MEIs, né, essas não precisam fazer, mas precisam comunicar. E as empresas que têm toda a parte de CLT são as que estão enquadradas dentro dessa legislação. Ou seja, aqueles funcionários que são concursados e não estão dentro da CLT, não estão englobados dentro da NR1. NR1 é para CLT, seletistas, né, e as MEIs, elas em princípio estão fora. Mas é importante que vocês consultem o seu contador, o seu advogado, porque às vezes o empresário acredita que está num segmento ou no outro, né? E aí não deixou de informar e pode vir a ter uma complicação por falta de conhecimento. E qual é a providência que deve ser tomada, por exemplo, se esses profissionais avaliadores constatarem que um ou determinados trabalhadores estão em estado de depressão, que vivem sérios conflitos internos na empresa, quem deverá tomar providências? Lazier, a tua pergunta foi muito providencial, até pelo seguinte: o objetivo da NR1 não é identificar o indivíduo, é identificar a organização, a empresa. Então, dentro desse mapeamento, ele não tem foco em saber se o João, a Paula ou a Maria estão em depressão. Tá? Eles têm como objetivo saber o quanto a empresa está contribuindo ou não na saúde mental dos trabalhadores. Tá? Claro que a gente depois vai setorizar isso para poder dar a devida importância para cada área, tá? Mas ele não tem o foco no indivíduo. Mas, claro, a gente, no momento que identificar que tem uma pessoa em sofrimento mental, qual é o caminho correto? A gente chamar assistente social, naquelas empresas que assim o tiverem, ou chamarmos o RH, para que a gente possa, né, sugerir um tratamento adequado para essa pessoa. E só da gente poder estar falando sobre saúde mental, transtorno mental, a gente já começa a falar de um tabu, né, que são os transtornos mentais dentro da empresa, que as pessoas muitas vezes estão sofrendo e não buscam ajuda ou não querem dizer para o seu gestor ou para o RH por vergonha. Então, essa lei, esse momento que a gente está vivendo, é um momento também de poder dizer, olha, isso acontece, né? A gente no Brasil teve o ano passado um aumento enorme do número de afastamentos, mais de 500 mil afastamentos no Brasil, desses 300 mil associados à depressão e à ansiedade. Olhando o Rio Grande do Sul, a gente teve quase 50 mil afastamentos por transtorno mental em 2025, um aumento significativo também.
Então, a gente poder dar um espaço aonde isso vai ser escotado, acolhido, é extremamente importante. Embora o foco seja da NR1, não seja o indivíduo, seja o coletivo. É perfeito, esse detalhe é importante. O foco é a empresa, né? Naturalmente, tem um interesse em que as empresas cuidem dos seus funcionários até como propósito de prosperidade, porque realmente onde há funcionários indispostos, com problemas mentais, quem sofre o prejuízo, na verdade, além da pessoa, é a empresa. Me parece que a questão é muito interessante. Essa é a norma do Ministério do Trabalho, a chamada NR1, que passa a valer a partir de maio. Mais algum detalhe a registrar, doutora Helena? Sim, Lazier, a norma ela não é nova, tá? O ano passado ela passou por uma mudança que já está valendo desde 2025. Agora, a penalização é que passa a ser permitida a partir do dia 26 de maio de 2026. Tá? Então, a mudança ela já aconteceu, o governo deu um ano para que as organizações conseguissem, né, trabalhar em cima disso, e agora sim vem a questão de chegarem para querer ver e ter esse risco de autuação. Muito obrigada, né, por poder estar aqui com vocês. Lembrando, gente, que a gente passa muito tempo dentro do ambiente de trabalho, e quanto melhor for esse ambiente, mais também a gente contribui para a nossa sociedade, né, para que a gente tenha pessoas do bem. Não, muito interessante essa norma, muito interessante. Está de parabéns, nesse particular, o Ministério do Trabalho por essa norma NR1, que quer cuidar da saúde mental dos empregados em empresas de qualquer tipo e qualquer tamanho. Doutora Helena Brochado, muito obrigado pela presença nesse programa da Rádio Guaíba. Um abraço, obrigada.